vocês estão? Eu tô vindo agora do futuro, eu já editei todo o vídeo, então vocês vão perceber que tá bem diferente o cenário aí. Mas eu resolvi gravar uma introdução um pouco diferente para trocar uma ideia com vocês em decorrência de tudo que tá acontecendo aí essa semana. Eu acho que vocês acompanharam aí, pelo menos viram nas redes sociais, que tá rolando um movimento contra o racismo muito forte, com a hashtag Black Lives Matter. E eu fiquei pensando um pouco no que isso significa historicamente, sabe? E eu fiquei pensando em uma forma de dar visibilidade a isso, não fazer isso ser só uma hashtag que vai ser esquecida daqui uma semana. E eu acho que dentro do conteúdo de história isso é muito relevante, porque quando você estuda história, você começa a se fazer algumas perguntas. E eu acho que as perguntas mais coerentes que eu sempre fiz quando eu estava estudando é por que a gente não estuda quase nada de África? Por que a gente estuda de cabo a rabo a história da Europa e a população negra só aparece para ser escravizada, sabe? O Enem, a FUVEST, a Unicamp começou a cobrar a história da África faz uns 2 anos. Então, primeiro, antes da gente aprender a cultura de um povo, a gente aprende que ele foi escravizado. Isso é muito, muito, muito triste em vários níveis. Isso é um dos principais sintomas do nosso racismo cultural. E eu não sou nem de perto, tá? A melhor pessoa para conversar com vocês sobre isso. Eu acho que tem muitas pessoas aí na internet que falam sobre com muito mais propriedade do que eu. Se alguém quiser conversar comigo, a gente pode sentar, trocar uma ideia numa boa. Mas eu convido vocês a refletir um pouco justamente sobre isso. O que é o racismo? O que eu posso fazer para mudar isso? Como que eu posso ajudar essa causa? O que eu posso fazer? Então, o primeiro passo é refletir o que está acontecendo e tentar mudar, beleza? Essa aí foi uma forma que eu encontrei de fazer com que essa semana não seja só uma hashtag no meu Instagram. Valeu? Convido a todos aí a pensar um pouquinho sobre como eu sou o primeiro ritmo a formar pretos vivos. Abraço, o primeiro ritmo que tornou pretos livres. Anel no dedo em cada um dos 5. Vento na minha cara, eu me sinto vivo. A partir de agora considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues, o funk é blues, o soul é blues, eu sou Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. Falei mesmo. Beleza, galera? Bom, vamos dar sequência aí no conteúdo, tá? A gente agora está entrando de vez na modernidade, chega dessa história de Idade Média. E, bom, já que a Idade Média acabou, com ela acabou o sistema econômico e político que regia o período, certo? Que era o feudalismo. Então, já que acabou o feudalismo, o que entra no lugar? Qual característica marca esse período? E a resposta são duas: o absolutismo e o mercantilismo. É muito difícil explicar uma sem explicar a outra, certo? Então eu optei por explicar primeiro o mercantilismo. Eu acho que vai ficar mais fácil assim. Mas se a gente tiver alguma dúvida, podem me perguntar, mandar mensagem, comentário aqui embaixo, sem problema, certo? Então vamos lá. O mercantilismo é uma política econômica que foi adotado por uma monarquia absolutista. Professor, isso não me ajudou em nada. Calma, no final a gente retoma essa frase e vai fazer mais sentido. Então, o que é o mercantilismo? Ele é uma forma de controle econômico, que é marcado pelo quê? Pela forte presença do Estado na economia. Então, o Estado, que no caso é uma monarquia, é ela que dita como que deve ser feita a vida econômica, certo? Então, majoritariamente, você vai ter uma ideia de protecionismo. O que é isso? Uma valorização dos produtos produzidos dentro do seu próprio reino.
Então, se eu sou francês, eu vou dar preferência a um produto francês. Mas como que o Estado vai fazer isso? Como que o Estado garante isso? Taxando os impostos dos produtos importados. Como assim? Um sapato inglês poderia ser muito de melhor qualidade do que um sapato produzido na França. Entretanto, sabendo disso, para incentivar que o calçado francês seja comprado e não o inglês, o governo fala, tudo bem, você pode vender o calçado inglês aqui, não tem o menor problema, mas vai ter uma taxação muito grande em cima desse calçado. Então você vai vender por o dobro, o triplo do preço. Então você desestimula que as pessoas comprem a mercadoria de fora, certo? Então você protege o patrimônio nacional. Por quê? Porque quando você incentiva o comércio nacional, você faz com que os produtos, com que as pessoas que estão trabalhando para produzir aquilo, produzam mais dinheiro, produzam mais recursos. E assim é mais fácil para o Estado taxar em cima dessas pessoas. Então o Estado vai enriquecer em cima do produto nacional. Tá? Então essa é a ideia, a gente estimula o crescimento nacional para fortalecer o país como um todo e não só ganhar em cima de uma ou outra venda, porque o principal dinheiro está indo para outro país, outro reino. Tá? Então a segunda coisa é a taxação. O que é essa taxação? Tanto um produto importado quanto o nacional vão ser taxados. Como eu disse, como medida protecionista, os importados vão ser mais taxados. Mas para que servem essas taxas? A taxa é a forma de coletar um imposto. Então, o Estado, ele lucra em cima daquilo que é produzido, daquilo que é vendido ou de um serviço prestado. Se você é um cavaleiro, você deve pagar um valor do que foi pago na sua contratação para o Estado. E assim vai. Então você tem essas taxações para que a monarquia consiga tirar o seu sustento, certo? E definição de preços. Então era possível que o monarca definisse um preço limite para as coisas, como taxar o máximo o preço do pão, ou um mínimo que se é cobrado em um serviço, para que assim você garantisse que nem algo seria muito caro ou muito barato, a ponto de que os impostos não compensassem a venda. Então, o Estado ele está diretamente interferindo na política econômica, certo? E como que é calculado esse dinheiro? É pela conta bancária? É pelo seu Nubank? Não, é pelo acúmulo de metais. Os metais eles tiveram uma função importantíssima de serem a moeda comum em toda a Europa. Então, meio que para toda a Europa, o ouro acabou sendo muito mais valioso do que o cobre. Isso se dá por razões históricas de disponibilidade, de produção de artigos de luxo, durabilidade e etc. Tá? E por que os metais? Porque o metal ele é durável, ele é resistente. Você consegue fazer pequenas moedas com ele, então é muito mais fácil você pagar com uma bolinha redonda de ouro do que você pagar com um facho enorme de trigo, certo? Então, as moedas elas foram Então, a riqueza foi uma forma de ser calculada, foi com base em metais preciosos. E esses metais preciosos, na maioria das vezes, estava na forma ou de moedas ou então de artigos produzidos para enfeitar os palácios. E esses palácios não eram pouco enfeitados, eu não estou brincando, vocês vão ver logo logo, tá? Também é uma época que tem o início da pirataria e dos corsários. O que é isso? Bom, a modernidade é marcada pela importância que se tem na navegação. Os portugueses e os espanhóis vão ser os pioneiros a dominar os mares e depois a marinha inglesa vai se consagrar como a maior marinha da história por um longo período de tempo até as guerras mundiais. Então, é um período em que o mar torna-se muito importante, porque os principais comércios vão ser feitos por ali. Então, é mais rápido, você carrega mais coisas, um menor tempo de viagem. Dessa forma, como a galera tem uma criatividade muito grande em roubar os outros, você começa a surgir a pirataria, que é atacar esses navios que estão carregando tesouros, mercadorias e por aí vai. Então você saqueia esses navios. Esses são os piratas, esse é o Jack Sparrow e a sua trupe. Bom, e o que são
provavelmente vocês já ouviram esse termo, mas os corsários nada mais são do que os piratas regulamentados por um país. Como assim? Bom, se eu quero ser um corsário, eu posso chegar para a Inglaterra e falar, olha, Inglaterra, eu quero ser um corsário. Então, a coroa britânica vai te expedir uma ordem, um documento falando, está aqui. Através desse documento você pode invadir, matar e saquear outros navios que não sejam ingleses. Isso tem que ficar bem claro. Então você pode atacar navios de outros países em águas, nos mares, enquanto eles estiverem transportando suas cargas. Tá? Entretanto, o produto final do seu saque não é seu. Ele é da coroa britânica e a coroa britânica vai te pagar um salário ou uma porcentagem desse saque, enfim. Coceira! Ele vai te pagar, o que importa é isso. Ele vai te pagar para você saquear outros navios e o que você saqueou é agora da coroa, certo? Então você é um pirata, mas meio que o lucro não é muito seu, é de outra pessoa. Eu acho mais legal ser um pirata, opinião minha. Outra característica muito importante do período: colônias. Colônias sempre foi uma coisa que existiu dentro do nosso estudo de história. Você teve a Atenas tendo colônias em outros lugares que foram atacados por persas. Você tem algumas cidades em volta de uma cidade metrópole. Mas agora essas cidades, essas colônias começam a ser muito mais importantes, terem uma visibilidade maior. Por quê? Porque a Europa está sem terra. Tem muita gente morando na Europa e a Europa é minúscula. Ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Então, você começa a ter uma necessidade de tirar o sustento de algum outro lugar. Você precisa plantar e colher para conseguir alimentar sua população. Ou você tem que pagar por algum lugar que faça isso por você. Qual é a solução para esses países? Colônias. Eles vão, com os seus navios, ir para terras distantes, terras longínquas, conquistar essas terras e usar essas terras como colônias. Então, são colônias que vão produzir alimentos. Ou, então, algum bem de consumo para ser vendido extensivamente. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar. Portugal, em todo lugar que ele for, ele vai plantar cana-de-açúcar. Por quê? Porque é rendável. Eles conseguem vender cana-de-açúcar em todo lugar. E a demanda é grande, a galera gosta de açúcar, a galera curte. Eu gosto de açúcar, tá? Então, você tem o Portugal plantando açúcar em tudo que é lugar. Se Portugal fizesse isso, plantasse açúcar, cana-de-açúcar no caso, se Portugal plantasse cana-de-açúcar no seu próprio território, ia faltar terra, porque Portugal é menor do que um bairro. É ridículo, né? Mas enfim, ia faltar terra. Ia faltar terra se você plantasse só cana-de-açúcar e ainda assim não ia ser tanta cana-de-açúcar assim. Então o que eles faziam? Eles usavam as colônias para plantar cana-de-açúcar e produziam outras coisas, outros produtos em seu próprio território. Ou às vezes eles traziam alimentos das colônias também. Mas o que importa é, as colônias têm um papel crucial nesse momento. E é importante que a colônia seja monopolizada. Esse fica melhor. Coceira que eu tô hoje, parece que eu tô com pulga. E o importante é que a colônia seja monopolizada. Então, uma metrópole tem total direito de explorar a sua colônia e ninguém mais deve interferir, certo? Quanto mais colônias, mais sinônimo de riqueza e prosperidade você vai ter. Então, você tem nesse mercantilismo exploração das colônias, você tem acúmulo de metais e forte intervenção do Estado na economia através do protecionismo. E vamos começar falando então dos dois principais países que dão o pontapé inicial para o mercantilismo: Portugal e Espanha. Por que raios Portugal e Espanha? A gente não conversou muito sobre Portugal e Espanha até aqui, e agora eles são os pioneiros em desbravar os mares. Por quê? Me explica. Me explica, professor. Por quê? Primeiro, devido à sorte. Sorte. Por quê? Bom, Portugal e Espanha, primeiro que eles estão na boca do mar, certo? Portugal tem duas coisas em volta: a Espanha ou o mar.
E vamos convir, é mais fácil ir pro mar, dá menos trabalho do que atravessar a Espanha, que às vezes pode não ir muito com a sua cara, né? Então, você tem aí um bom incentivo para você explorar o mar. Segundo ponto, eles passaram muito tempo sob o domínio islâmico. Lembra que a gente conversou que tinha Islã na Europa e eles conquistaram a Península Ibérica? Então, eles ficaram lá um bom tempo. Eles não ficaram lá só, sei lá, destruindo coisas ou enfim. Eles tinham ali um lugar onde eles viviam. Então existiam escolas de navegação, existiam mesquitas, existiam várias construções que eram comuns à vida dele. E que quando eles foram expulsos, essas construções ficaram. E os portugueses e espanhóis encontraram escolas de navegação muito evoluídas, porque era um povo que sabia navegar. Então eles conseguiram muita tecnologia e conhecimento de outro povo que estava ali antes, certo? Então eles já tinham uma escola naval muito robusta, tá? E a partir daí foi meio que fácil, foi mais tranquilo deles tomarem essas rotas comerciais. Por quê? Vamos lembrar, as rotas comerciais estavam principalmente focadas ali na região da Veneza, norte da Itália, e pela parte norte da Europa, ali passando por Flandres, em direção à Rússia. Qual o problema? Depois da queda de Constantinopla, o Império Otomano toma conta da Turquia. E a ponte ligada entre o Oriente e a Europa fica um pouco mais conturbada, porque Constantinopla, querendo ou não, ainda era um pouco mais amigo do que esses otomanos. Então, não é mais tão fácil a passagem. O que os portugueses precisam fazer para comprar as especiarias? Eles precisam se lançar ao mar. Porque se tem uma coisa que Portugal gosta, é de especiaria. Eles não podem ouvir a palavra especiaria que eles já estão jogando uma caravela para pegar essas especiarias e poder vender. E qual que é a ideia? É justamente essa. Eu compro um produto que é comum em uma região e vendo em um lugar em que ela é rara. A balança comercial é muito favorável. Eu compro por preço de banana e vendo a preço de ouro. Dessa forma, você tem um enriquecimento muito grande dessas duas nações. Tá? Portugal e Espanha, por várias razões, tanto na questão de comércio, como na questão de plantação e exploração de colônias, como na mineração das Américas, onde a Espanha consegue toneladas e toneladas de ouro e prata, tá? Principalmente prata. Nossa, preciso tomar um vermífugo, velho. Coceira desgraçada. Então, você tem um enriquecimento muito grande desses dois países. Um enriquecimento que extrapola para os outros países da Europa. Por quê? Porque efetivamente Portugal e Espanha eram países focados em agricultura. E como eles eram focados em agricultura, eles precisavam comprar outros produtos de outros lugares. Eles não tinham uma tradição de produção cultural, uma tradição de produção de produtos manufaturados. Eles compravam, eles importavam. E quando você tem muito dinheiro, você começa a sair por aí gastando. Então eles iam na Inglaterra e falavam, eu quero comprar tudo, parcelar não, vou comprar tudo. E eles acabaram disseminando toda a riqueza deles por toda a Europa. Isso faz com que esses outros países tenham a capacidade de pegar esse dinheiro e reinvestir neles mesmos. Então, fazer as suas próprias escolas navais, fazer as suas próprias descobertas, conseguir as suas próprias colônias e por aí vai. Certo? E, gente, quando eu falo que a Europa enriqueceu, ela enriqueceu de verdade. É muito dinheiro. É muito, muito dinheiro. Imagina que essas duas imagens que vocês estão vendo aí, assuma que tudo que for dourado é ouro. É muito ouro. É muito dinheiro. Era muito, muito poder. Certo? Porque, efetivamente, eles começavam a poder comprar praticamente tudo. Então, a principal função do mercantilismo era enriquecer o Estado. Ou seja, enriquecer a monarquia. Então a monarquia começava a se tornar muito rica. Muito, muito, muito rica. Certo? Óbvio, a burguesia enriquecia junto. Afinal de contas, era a burguesia que fazia negócio, a burguesia era dona dos navios, de companhias de comércio, era dona de meios de produção, mas imagina que eles ganhavam bastante dinheiro. Aí o Estado ia lá e tirava um pouquinho de cada um que ganhava bastante dinheiro. Um pouquinho de bastante, juntando, dá muito mais do que bastante. Então, a monarquia ganhava rios e rios de ouro e prata.
E a partir daí, ela dava um pouquinho, dava uma mesadinha ali dos pequenos nobres. Tipo, ah não, você é nobre, dá um pouquinho aqui, ó, só pra fingir só pra você continuar se sentindo importante. E você tinha um sustento da monarquia, um sustento da nobreza por parte da monarquia, às custas da burguesia, porque efetivamente quem trabalha é a burguesia. A monarquia, a nobreza estava lá sendo nobre, era isso que ela fazia. Então você tem esse cenário, e a burguesia gostava? Não, mas ela estava enriquecendo muito. Então a gente não pode esquecer disso. Por mais que não fosse o cenário mais favorável, era o cenário que ainda assim era melhor do que era antigamente. Então a gente tem um período de prosperidade, um período onde o mercantilismo vai dar muito certo. E o que isso resulta? Resulta no absolutismo. O absolutismo é a centralização do governo nas mãos do rei e a consequente formação de um Estado nacional. O que é isso? Lembra que eu falei que o rei, no final da Idade Média, ele começa a retomar os poderes? Ele começa a falar assim, não, quem manda não é mais senhor feudal, quem manda sou eu. Vamos acabar com esse negócio de suzerania e vassalagem aí, e eu vou mandar direto. E é isso que ele começa a fazer, ele começa a centralizar o poder. E quanto mais rico ele vai ficando, mais fácil é de centralizar, porque ele pode pagar mais exército, ele pode comprar mais coisa, ele pode deixar a população mais feliz, e uma população mais feliz dá menos trabalho. E por aí vai. Então, um rei absolutista tem algumas características, como a centralização dos poderes na sua mão, ele produz leis, ele faz a justiça, ele tem a força militar, ele administra, ele manda na economia, é o rei que faz tudo. Quando eu chamo Estado, é quase um sinônimo de rei, porque é ele que está governando, certo? Ele vai ter auxílio, mas a decisão final é a palavra dele. Se ele resolve falar assim, não, mas agora eu quero pôr fogo em tudo, ele vai. Não há limites para o que esse cara pode fazer, porque não tem uma constituição, não tem um conjunto de leis, não tem um bom senso aí que limite o poder do rei. Então, esse rei vai fazer o que ele quiser, e ele quer, inclusive, manter as regalias para os nobres. Os nobres continuam recebendo salários, recebendo a mesadinha deles ali, mesmo sem estar sendo efetivamente produtivo para o reino. E eles eram extremamente dependentes da função que a burguesia exercia. Se a burguesia simplesmente resolvesse fazer uma greve, não ia rolar mais um absolutismo. Eles iam ter um problema porque ia parar de escoar o dinheiro. Tá? Então o dinheiro entra principalmente devido ao enriquecimento da burguesia. Certo? Então, como vocês podem observar aí nesse esqueminha, a gente tinha a divisão que podia se dizer que existia a nobreza, que era constituída principalmente pelo rei, que mandava na porra toda, pelo alto clero e pela alta nobreza, que tinham as principais regalias, tinham mais acesso à cultura, a estudo, a lazer, e recebia uma mesada maior do papai, e a baixa nobreza, que era ali aqueles caras que tinham um títulozinho menor, cuidavam de uma terrinha menor, e recebiam um pouco menos da mesada e tinha que se contentar com isso mesmo. É um primo distante, tá? E abaixo disso, a gente tem o chamado terceiro estado. O que é o terceiro estado? É o resto. É literalmente todo mundo que não é nobre ou clérigo. Então você tem a alta burguesia, a baixa burguesia, os camponeses, os pendentes e por aí vai. Tá? Então você é estratificado, você tem a alta burguesia sendo muito mais rica e tendo muito mais acesso à cultura, estudo, acesso à educação, do que a baixa burguesia, né, que era, por exemplo, o padeiro. O padeiro ele detinha um meio de produção, ele conseguia vender pães, mas ele não ganhava tanto dinheiro quanto um responsável por uma companhia de comércio. Tá? Mas você podia existir uma transição dentre essas classes. Era possível um padeiro ganhar muito dinheiro, ou era possível um padeiro falir, da mesma forma que as companhias de comércio, mas as companhias de comércio não iam falir, mas tudo bem. Imagina que é um cenário possível, mas agora é impossível um burguês se tornar um nobre. Tornar-se nobre, ser nobre, está ligado à família em que nasce. O dinheiro compra muita coisa, mas ele não compra a família que você nasceu, certo?
Então isso é muito importante para limitar o que é a nobreza e o que é o terceiro estado. Tem gente muito rica nos dois e gente nem tão rica assim nos dois, sendo que a galera pobre e miserável se limita ao terceiro estado. Mas você tem uma divisão separada por nascimento. Quem é nobre, quem não é nobre e não vai ser, certo? Então eu coloquei uma charge francesa agora para vocês verem que ela representa muito bem. Ela é de um período futuro, mas ela representa como que esse estado é organizado. O terceiro estado é literalmente ali quem trabalha, quem levanta essa grana, enquanto a nobreza e o clero estão só mamando na teta dessa galera, certo? E bom, até agora a gente viu que esses sistemas políticos e econômicos eles surgem e depois são explicados. É uma coisa meio que orgânica, eles acontecem, tá? Eles não são planejados. Entretanto, existe uma necessidade natural das pessoas de justificar o que está acontecendo. Então, era meio óbvio que você olhar e falar: se eu estou trabalhando, por que eles que estão aproveitando do meu dinheiro? E nesse momento surgem os teóricos do absolutismo. Os teóricos do absolutismo, que vão justificar a situação que está acontecendo. Por exemplo, o Maquiavel, no seu livro O Príncipe, ele defende a ideia de que os fins justificam os meios. Então, se um rei está tomando decisões de uma forma, ou dando dinheiro para uma pessoa, ou se enriquecendo, é em prol da nação. Porque o rei é a própria nação, o rei é a representação do Estado. E o Estado é o que deve ser priorizado. Então, os fins justificam os meios. Ou seja, todos os meios que o rei decidir tomar são justificáveis, porque no fim das contas é para engrandecer o Estado. Da mesma forma, Thomas Hobbes, em seu livro Leviatã, ele diz: o estado de natureza do homem é a liberdade. No entanto, o homem é falho e ele não deve ser livre. Ou seja, ele justifica que o homem não sabe se comportar em liberdade e para isso precisa ter uma figura acima dele que mande nele. Nesse caso, um rei ou um nobre. Então, ele justifica essas tomadas de decisões absolutas desta forma, falando que as pessoas não são capazes de decidir por elas mesmas. São pensadores que justificam o que está acontecendo na sociedade da época. Devidamente justificado o absolutismo, vamos agora ver os principais monarcas absolutos que tiveram, que foram os franceses. Os franceses, eles vêm em um histórico conturbado aí, tá? Eles começam a ter alguns problemas dentro do reino. Por quê? Porque o rei tenta centralizar o poder, ele centraliza a moeda, ou seja, você pode comprar um produto em qualquer parte da França com a mesma moeda, mas não é ainda absoluto o domínio do rei. Porque a gente tem uma importante disputa religiosa rolando na Europa, que foi o que a gente comentou na aula passada. A gente tem o surgimento do protestantismo, que são pessoas que não concordam com a forma que a Igreja Católica prega a fé. Eles são cristãos, mas discordam da Igreja Católica. Então você tem uma briga com os católicos tradicionais. E a França tem muito católico tradicional. Então, devido a essa disputa, você acaba contendo alguns conflitos, como a Noite de São Bartolomeu, que foi uma emboscada e que não deu certo para matar um protestante. Mas enfim, vamos resumir que muita gente se matou pela disputa religiosa, tá? Então, o rei ele tem que lidar com essa situação. E é a dinastia Bourbon, com o rei Henrique IV, que ele começa a trazer essa ideia de absolutismo e consolidar o poder absoluto nas mãos deles. Um dos caminhos encontrados foi fazer a França entrar em uma guerra. Parece meio contraditório, mas foi uma guerra que foi benéfica. Por quê? Porque era uma guerra entre a Espanha Habsburgo e os protestantes. A Espanha Habsburgo ela era uma família
muito poderosa e muito rica que tinha influência em vários setores da Europa. E a França queria reconquistar a sua influência, ou seja, ela queria diminuir a influência dos Habsburgos. Então, era muito bom eles entrarem no outro time da guerra. Só que o outro time era protestante e a França era católica. Então, qual que foi a jogada? A França entra no lado protestante, agrada a galera protestante, e a galera católica fala assim, mas vocês estão loucos de lutar de entrar no lado protestante? Para essa galera eles falavam, não, a gente está lutando contra a Espanha. E para a galera protestante a gente falava, a gente está lutando a favor do protestantismo. Então você agrada dois setores que estavam brigando, certo? Então ele consegue aí, numa manobra política, juntar o poder na sua mão. E é na mão do Luís XIV, o Rei Sol, que é dita a frase L'État c'est moi, que em bom português quer dizer eu mando na porra toda, o Estado sou eu. Essa ideia de o Estado sou eu é que literalmente ele decidiu o que era melhor para o país. E o país era representado na figura dele. A França só existia porque ele existia, certo? Então você tem o principal representante do absolutismo. Essa frase define muito bem o que é o absolutismo. L'État c'est moi. Eu sou o Estado, eu enriqueço e vocês têm que ficar felizes com isso, certo? E depois dele veio o Luís XV, que disse a frase depois de mim o dilúvio. Eu não vou me dar o trabalho de falar em francês porque eu não entendo quase nada de francês. Mas depois de mim o dilúvio, ou seja, eu vou ser o último grande rei e depois de mim vai cagar tudo. E ele conseguiu, ele acertou na previsão, ele mandou bem, mandando mal. E em paralelo a isso, a gente tem o absolutismo inglês. O absolutismo inglês é meio contraditório. Por quê? Porque os ingleses assinaram um documento chamado Magna Carta. A Magna Carta é o que prevê o surgimento do parlamento. E o parlamento é o que limita o poder do rei. O rei não pode tomar nenhuma decisão antes de consultar o seu parlamento, certo? Nossa, a bateria tá acabando. Primeiro foi a memória, agora a bateria. É de cair o cu da bunda. Bom, galera, o que pra vocês foi uma pausa de alguns segundos, tá? Pra mim foi uma pausa de umas 2 horas até entrar a câmera carregar e eu fazer minhas coisas. Então, a gente vai finalizar agora a aula. Talvez esteja com um ritmo diferente, perdoem, mas vamos lá. O absolutismo inglês foi o que faltou da gente falar para encerrar o conteúdo, certo? Não vou estender muito porque eu sei que é um conteúdo pesado e eu quero que, se vocês tiverem alguma dúvida, reassistam o vídeo e tirem dúvidas comigo. Então vamos lá. Qual que é o problema de pensar em absolutismo inglês? É a Magna Carta. A Magna Carta é um documento que foi assinado durante a Idade Média para limitar os poderes do rei. E nessa Magna Carta é estipulado a criação do parlamento. O parlamento inglês que a gente conhece hoje, inclusive. É uma estrutura onde todas as decisões do rei tinham que passar antes pela aprovação do parlamento, certo? E a partir disso, você tem uma série de limitações para o poder real. A partir dessa assinatura, vários eventos ocorrem. Um dos mais importantes que ocorrem é a política de cercamento. O que é isso? Lembra da região de Flanders, da França? Que é uma região onde o comércio é muito forte e muito rica, que foi muito importante na Guerra dos 100 Anos. Se não lembra, reassiste o vídeo passado que eu comento sobre isso. Mas então, é uma região de produção principalmente têxtil, ou seja, tecidos. E para isso eles precisavam da matéria-prima que vinha da Inglaterra, que era a lã. E como para a Inglaterra era extremamente lucrativo vender lã para Flandres e para toda a Europa, eles começaram a cercar vários terrenos para fazer criação de ovelhas, o pastoreio. Pelo menos a coceira parou. E dentro dessa política chamada de política de cercamento, você tem um problema, que várias pessoas com terras menores perderam suas terras. E assim, elas foram para as cidades, para os burgos, e tivemos uma massa de desempregados ou de pessoas sem terra, pessoas que não tinham condições de se manter. E em paralelo a isso, você tem a Guerra dos 100 Anos,
Que vamos combinar, 100 anos de guerra é muito tempo de gente morrendo, se matando, e eles ainda perderam. Se eles ainda tivessem ganhado, ainda falar, ah, tá, ok, ganhamos a disputa aí centenária, mas não, eles perderam essa guerra. Então, eles só ficaram ainda mais, a Inglaterra ficou ainda mais, ficou uma espécie de pandemônio generalizado, certo? E aí, nesse momento, quando depois da Guerra das Rosas, onde um novo monarca se estabelece, ele encontra uma Inglaterra um pouco perdida, tá? E essa Inglaterra um pouco perdida se volta na figura do rei para que ele recupere a grandeza da Inglaterra. Dessa forma, o rei acaba ganhando mais poderes do que o que ele normalmente teria. E é com o reinado da Elizabeth I, que é uma das rainhas mais famosas da Inglaterra, não é a atual, por mais que pareça, né, que ela tem 300 milhões de anos, mas não é. É nela que você começa a ter as expansões coloniais. É nela que você começa a colonização da América do Norte, que é um tema que a gente vai tratar especialmente em uma próxima aula, certo? Você começa a ter uma grande e importante extração de carvão, manufatura têxtil, então eles param apenas de exportar a lã e começam a fazer os seus próprios tecidos, e produção naval, que foi necessária para conquistar as colônias da América do Norte, certo? E tudo isso tem o seu ápice quando eles enfrentam a Espanha. Por quê? Porque a Inglaterra começou a despontar como uma potência naval. E a maior potência naval da época era a Espanha. E a Espanha já tinha entrado no conflito com os E a Espanha já tinha entrado. E a Espanha já havia participado de uma batalha, que foi o que eu comentei no slide da França, que eles entraram em guerra com os protestantes. E eles perdem, certo? Então, eles falam, não, agora a gente vai enfrentar uma batalha naval. E a nossa marinha é tão poderosa que a gente chama ela de Invencível Armada. Nada, nunca, nesse mundo vai derrotar a Invencível Armada. Exceto a Marinha da Inglaterra. A Marinha da Inglaterra, recém ali formada, derrota essa Invencível Armada e coloca um ponto final na hegemonia espanhola sobre os mares e começa o reinado da Inglaterra, certo? E bom, nesses momentos de guerra, de crise, o rei se fortalece e muitas vezes ele acaba passando por cima do parlamento. E por vários momentos o parlamento meio que não gosta, fica puto, mas aceita, entende a situação. Até o momento em que o Carlos I fecha o parlamento, de vez, e você acaba entrando em uma grande crise que leva a uma guerra civil. E é essa guerra civil que a gente vai ver na próxima aula. Beleza, galera? Desculpa aí esse finalzinho meio discrepante do resto do vídeo. Problemas técnicos, se não acontecer, não é essa aula. E vejo vocês em breve